Vamos falar de reforma tributária que já está protocolada no Congresso Nacional, portanto, ela já é factível. A gente já tem que realmente começar a nos preocupar, ou não nos preocupar não, mas nos informar, e é essa a intenção. A intenção é que a gente se antecipe aos acontecimentos, então por isso desse tema desta palestra, certo? Então vamos lá, a reforma tributária ela já é então uma proposta de emenda constitucional protocolada e já com parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável, então ela é 45 de 2019, tá? Vamos lá, esse aqui, antes de mais nada, aqui são meus contatos, minhas redes sociais. A gente está filmando o evento hoje pela primeira vez. Esse evento depois a gente vai decidir como que ele vai ser disponibilizado, se vai ser em pílulas, se vai ser inteiro. De qualquer forma, ele vai ser disponibilizado pela Sistax, também pela BSSP e para fazer propaganda do meu canal, gente, porque eu estou trabalhando para ver se eu chego em 1000, gente. Vocês têm que me ajudar. Certo? Eu não quero ser um Felipe Neto, mas se eu chegar em 1000, eu já estou feliz, tá? Então, tributário todo santo dia. A gente vai ver ainda qual a data que vai ser disponibilizado, mas é em breve, certo? Então, essas são minhas redes sociais, enfim. Todas as informações que estão hoje nesse slide e o que eu vou falar foram retiradas, tem como referência, na verdade, o texto da emenda constitucional, que é um texto com 6 artigos, tá? Embora seja 6 artigos, não pense que são 6 artigos fáceis de se ler. Tem lá uns artigozinhos bem que a gente tem, né? Muda, não só altera a Constituição Federal, como também acrescenta artigos na Constituição Federal, como também acrescenta artigos nas disposições transitórias da Constituição Federal. Então, são 6 artigos, modificando alguns artigos, acrescentando outros artigos, alguns incisos, alguns parágrafos. Então, depois do evento, eu vou disponibilizar para vocês o texto. Eu montei o texto aqui para disponibilizar, mostrar aqui, fica muito pesado, fica uma palestra muito pesada, mas eu montei o texto que está alterando atual com o texto que vem com a emenda constitucional, em verde, em azul, quando é alteração, azul, quando está acrescentando em verde, que aí vocês conseguem ler com mais facilidade, mas muda artigos relevantes do sistema tributário nacional, tá? Que mais? Também retirei essas informações das notas técnicas publicadas no Centro de Cidadania Fiscal, que nós vamos falar sobre ele, sobre debates, vídeos que foram debates promovidos sobre o tema, disponibilizados no site da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, também no site da Câmara, na tramitação da emenda constitucional no site da Câmara Legislativa, né, do Congresso Nacional, e o texto do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que é o voto do relator com relação à sua disposição com relação à proposta. Então, essas foram as referências, tá? Nada vem de doutrina, porque não temos, nada vem de opinião minha, né? Pode até em algum momento alguém fazer uma pergunta, qual que é a sua opinião? Mas o que eu pus aqui, na verdade, são essas referências aqui. O objetivo aqui é a gente trazer qual é a proposta da emenda. Ao final, como a gente está filmando, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai, ao invés de vocês fazerem a pergunta no meio da palestra, eu vou direto, encerro e aí a gente abre para as perguntas. Então, se vocês estiverem assistindo, lembrou, eu quero fazer uma pergunta, anota para vocês não esquecerem, né? Faz aí uma referência para vocês e aí a gente, depois do intervalo, abre para as questões, tá? Para não dar problema na filmagem. Bom, dito isto, como surgiu a proposta de reforma tributária? Então, essa proposta de reforma tributária, ela surgiu da união. Eu não sei se vocês sabem disso, mas enfim, eu vou partir do pressuposto que vocês não têm informação nenhuma para a gente nivelar. Então, ela partiu de um grupo de profissionais que tem atuação na área tributária. Aliás, o grupo de profissionais com atuação na área tributária é experiência comprovadíssima, tanto na área tributária quanto na área de finanças públicas. Então, assim, é importante a gente partir desse pressuposto, né? Partir dessa premissa.
Esse grupo que elaborou a reforma tributária não é um grupo político, não é um grupo político, ele não tem apoio de nenhum partido político, nem da esquerda, nem da direita, nem do centro, tá? É um grupo completamente apartidário, independente e imparcial, que tem o apoio por conta de, claro, gastos que esse grupo tem para estudar, para manter, enfim, que tem o apoio de algumas empresas que têm interesse na simplificação tributária, mas ele não atende interesse de nenhum tipo de grupo, seja do mercado, ou seja ideológico, ou seja, enfim, partidário, certo? Então, essa premissa é bem importante para a gente hoje, que a gente vive nessa questão mesmo de disputa muito, né? Você é uma coisa, de se intitular. Então é bom a gente entender que essa proposta não é uma proposta da direita, não é uma proposta da esquerda, não é uma proposta do centro. É uma proposta que foi montada por um grupo de profissionais, de um economista, de tributaristas, de fiscal, aposentado da Receita Federal, não vou mostrar cada um deles. Então, eu acho que esse ponto, assim, é fundamental a gente entender, né? Para a gente já não criar um preconceito da proposta. Então, eles se intitulam como think tank, que é um grupo que se une para debater temas, que pode ser de qualquer tema, nesse nosso caso, é de proposta de reforma tributária, tá? O que mais? Basicamente isso. Se vocês quiserem conhecê-los, tem aqui o site, tá? Chama CECIF, que é Centro de Cidadania Fiscal. Então, este grupo se formou e montou o Centro de Cidadania Fiscal em 2015 com este propósito: formular uma reforma tributária que que atendesse às demandas do Brasil com relação à simplificação, com relação à transparência da legislação tributária, para fins de atrair mais investimento, para desenvolvimento da economia do país. E aí, quem são, então, aqui, ó? Esse termo é para definir um laboratório de ideias, gabinete estratégico, pessoas que se unem para refletir sobre determinado tema. Bom, quais são as diretrizes do Centro de Cidadania Fiscal, da reforma do sistema tributário? Eles entendem que, você vê que eu vou falar, todo tempo eu vou falar isso, eles entendem, o Centro de Cidadania entende, tá? Eles entendem que o sistema tributário, para colaborar com a economia brasileira, ele precisa necessariamente ser simples. Temos um sistema tributário simples? Não. Só que não. Neutro significa... primeiro, eu não posso beneficiar setores. E outro, você precisa ter a tributação só no consumo final. Neutro em resumo, faça crédito de tudo. Vocês vão entender lá pra frente. Transparente eu leio, eu entendo, eu faço e eu sei por quê. Eu sei por que eu estou fazendo aquilo, né? Quantas vezes a gente, na legislação tributária, nós que atuamos nessa área, a gente lê um artigo, que você precisa ter uma orientação X, aí você lê, você não entende, você vai na jurisprudência administrativa, você vai na jurisprudência judicial, quando você acha, aí tudo bem, aí você firmou o seu entendimento, aí você fala, agora show, agora eu vou, aí por acaso está passando um amigo que também trabalha na área tributária, você fala, o que você acha disso? Ele acha uma coisa completamente diferente, e o pior, você concorda também. Né? Você fala, pior é que tem razão. Né? Um sistema tributário em que a gente tem a sensação de que a gente nunca está fazendo a coisa certa, vocês não trabalham com essa sensação? Eu trabalho com essa sensação o tempo inteiro. Sempre que eu respondo uma consulta, eu entrego a consulta com aquela sensação de que tinha alguma coisa que faltou. Será que tudo que eu respondi, será que era aquilo mesmo? A gente não consegue hoje entregar obrigação acessória sem rezar para que os 5 anos passem logo. Né? Sempre essa sensação assim. Tomara que os 5 anos passem logo. Né? Então, no Brasil, é o único país em que o passado é incerto. Né? Na área tributária, o passado é incerto. Mas passado já passou, o que foi já aconteceu. Não, querido, só que não. Pode tudo mudar. Hoje algo te dá crédito, você fez o crédito porque hoje você tem uma autorização, porque tem uma jurisprudência administrativa falando que dá crédito.
Passa 2 anos, essa coisa do passado muda. Aí você fala, pô, mas naquela época podia. Pois é, mas o passado, o futuro muda o passado aqui no Brasil. Então você trabalha com uma insegurança jurídica eterna. Isso, gente, quem vem de fora investir no Brasil, porque o Brasil tem mercado para investir, mercado consumidor tem. O mundo, né, tem muito país com dinheiro querendo investir. Ainda mais aqui em Brasil, que tem ainda muito a consumir. A questão é, aqui é tão inseguro, que entre investir no Brasil e investir na Índia, que também tem mercado consumidor, então eu vou investir na Índia, que também dá mais segurança de alguma forma, né? Então você tem um problema sério de investimento e eles identificam isso no CECIF. Então, transparência. Isonomia, eles pregam muito essa questão e vocês vão ver, com relação a benefício fiscal, enfim. E a isonomia nesse sentido de equidade, né? De equidade, que é tratar de forma igual, igual, desigual, desigual, na medida da sua desigualdade, mas com uma parcimônia ali no imposto novo, vocês vão entender já já. Capacidade de arrecadação. Então, o sistema tributário precisa ter capacidade de arrecadação. Ele precisa ser eficiente, ele precisa arrecadar bem e também não pode gastar muito com a arrecadação. Porque tributo bom é aquele tributo em que você arrecada, mas não adianta você arrecadar muito e depois gastar muito para fiscalizar esse tributo, né? Então, precisa ter capacidade de arrecadação. Bom, quem integra esse grupo? Quem lidera este grupo, não sei se vocês já ouviram falar, mas se vocês colocarem IBS na internet, vocês logo vão ver as primeiras notícias ou reportagens vão ser sempre com o Bernard Epp. O Bernard Epp é um economista formado pela Universidade de São Paulo, depois ele é mestre pela Unicamp, fez a sua carreira inicial no setor privado e depois ele foi para o setor público. Ele chegou a ser o segundo pessoa mais importante da Secretaria da Fazenda na época do governo Lula, no primeiro governo Lula. Então ele tem experiência pública, chegou a ser segundo aqui, tá? Daí depois ele deixou o governo, né, e voltou para a iniciativa privada e trabalhou na Bolsa de Valores, na Bovespa. Então é um cara com a visão econômica. Que mais? Nelson Machado, ex-ministro da Previdência Social, de 2005 a 2007, professor da FGV São Paulo, também foi secretário executivo do Ministério do Planejamento, então também experiência pública aqui. Ele é famoso por ter criado, ter diminuído as filas do Instituto Nacional da Seguridade Social naquela época, que agora é Receita Federal. Então, ele que criou lá a sistematização para diminuir a fila. Se vocês procurarem o nome dele, vocês vão achar referência a isso. Estou falando porque eu, quando fui pegar os currículos, eu procurei. Eurico de Sante, que foi meu professor na faculdade, na faculdade onde eu fiz Direito. Na época, ele tinha acabado de fazer o mestrado, quando eu tive aula com ele, mas hoje ele é doutor pela PUC, coordena o núcleo de estudos fiscais também da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e é autor aí de vários livros na área tributária. Isaías Coelho, que é um auditor da Receita Federal aposentado, com muita experiência também na área pública. Então, não foi só auditor, como chegou a cargos de confiança com relação na Secretaria de Fazenda, na Secretaria da Receita Federal. Desculpa. E por último, a última integrante, que integrou o CECIF há menos tempo, que é a Vanessa Caralho, que também é professora da Fundação Getúlio Vargas de Direito, da FGV, e é mestre e doutora em Direito. Então são esses as pessoas que compõem. Por que eu quis mostrar isso? Justamente para vocês verem que a gente não está falando de um grupo inexperiente e não está falando de um grupo político, tá? Então eu acho que é importante este ponto. Quais são os objetivos das medidas propostas pelo Centro Cidadania Fiscal? Então, ó, ele fala ampliar o potencial crescimento a longo prazo da economia brasileira. Então vocês vão ver que tudo que a gente falar aqui, o processo de transição é muito longo. O processo de transição completo, muitos de vocês provavelmente não verei. Talvez eu veja, mas assim...
Assim, eu quero ver bem de longe, porque eu quero estar de folga, tá? Mas alguns de vocês não verão, né? Garante por isso que o olhar deles, gente, é o olhar de planejamento, tá? Eu acho que assim, a gente tem que repensar isso no Brasil, porque a gente está acostumado a pensar tudo para amanhã. O sistema tributário está estruturado de uma maneira perversa no Brasil, certo? Ele foi sendo construído e virou um dinossauro, né? E aí a gente quer resolver o problema amanhã, né? Tudo é assim aqui. A gente quer resolver o problema de segurança amanhã, problema de educação amanhã, problema do sistema tributário amanhã. Não vai resolver amanhã. Não vai resolver amanhã. O que se foi estruturado durante anos equivocadamente não se reestrutura de um dia para o outro. Então eles têm esse olhar lá longe, de planejamento, até porque a experiência profissional deles é uma experiência de planejamento, né? Então isso é importante. Garantir a sustentabilidade fiscal de modo a não transferir o custo excessivo para gerações futuras. De novo, vamos lá, olhando o futuro, né? Olhando nossos filhos, de alguns os netos, né? Então esse tem que ser o olhar, é um olhar com o pé no chão. Formatar transparência das ações, planos e políticas de governo. Então, eles entendem que toda a parte de transição, ela precisa ser de conhecimento de todos e precisa ser clara para todos. Reduzir desigualdade social e regional, também isso, claro, é a longo prazo. A desigualdade que existe desde que o Brasil é Brasil, ela não vai ser cessada de um dia para o outro com milagre, né? Então, isso é a partir do momento em que se implanta um sistema tributário que distribui renda melhor, que evita, que diminui a questão de tributação sobre alguns pontos ao consumo. Então eu tenho como retorno disso uma sociedade que tende a diminuir a desigualdade social. Ponto. E aí a minha observação. Esta reforma, a gente não resolve tudo, tá? Porque ela vai mexer nos tributos indiretos, ela não mexe nos diretos. Então ela não fala, embora o Centro de Cidadania tem estudo, mas aí é um outro tema, não faz parte da reforma, tem estudos sobre tributação, sobre distribuição de lucros e dividendos, que eles são a favor, e aí depois um dia a gente pode até conversar sobre isso. Tem estudos sobre tributação de imposto de renda, faixas progressivas e tal, mas não faz parte desta. Então essa reforma, ela não resolve todos os problemas, mas ela, na minha opinião ali, era um início disso, ela olha para os tributos indiretos. Não exclui outras complementações que possam vir, tá? Garante usos sustentáveis de recurso natural. Essa, confesso que eu não sei muito bem aonde que... Talvez isso também, mais pro futuro. Bom, quais são as atividades desenvolvidas nesse Centro de Cidadania Fiscal? Eles formulam propostas de aperfeiçoamento da legislação, e aí, novamente, não só dessa reforma, mas também outras propostas. Eles têm sempre artigos publicados, vocês podem ver que todos eles publicam com frequência artigos em jornais especializados, não só sobre a reforma, mas também sobre outras questões. E aí eles elaboram estudos que falam sobre impacto econômico, socioambiental, dentro da legislação tributária, participação ativa em debates. Então, eles se propõem a estar sempre em debates públicos a respeito destes temas. É claro que, neste momento, eles estão se concentrando em Brasília, né? Os debates estão sendo mais em Brasília. Mas, durante bastante tempo, eles debateram em workshops, em congresso. Eu mesmo fui em 2, 3 congressos, inclusive foi no Sescop, que é de cooperativas, que o Bernardo Jeppe apresentou a proposta. É que agora eles estão muito atribulados por conta de que a proposta está já tramitando, então existe uma necessidade de articulação política, né? Bom, o cenário político da apresentação da proposta. Então, o cenário político da apresentação da proposta: falta de articulação entre o governo e o Congresso Nacional, isso é fato, né? Não é nada, não é uma opinião, é algo constatado. Independente dos juízos de valor, o fato é que nós temos o governo apresentando uma proposta de reforma previdenciária, certo? Que se funde a reforma tributária, porque previdência também é financiada por tributo. Seguridade Social, em uma boa parte, é financiada por contribuições da Seguridade Social, né? PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro e tal. Então, também se refere à área tributária.
mas a reforma apresentada pelo governo. De outro lado, você tem o Congresso querendo também apresentar a reforma. E aí vai lá e apresenta a reforma tributária. Então, a reforma tributária foi apresentada, embora essa reforma tributária tenha sido toda formulada por um grupo independente, apartidário, a reforma tributária foi apresentada por um deputado, o deputado Baleia Rossi, né? Que é um deputado do que eles chamam de centrão, né? E está sendo, vamos dizer assim, apoiada pelo Rodrigo Maia. Então, é uma reforma que é apoiada pelo Congresso Nacional. Não é uma reforma hoje apoiada pelo governo. Dá para entender a diferença? Sim? Ok? O secretário da Receita Federal, ele tem uma outra proposta. Né? Ele tem uma outra proposta junto com o ministro para ser apresentada. Ainda não foi apresentada, não se sabe se vai apresentar, se vai esperar a reforma da Previdência. O fato é que percebe-se, e aí é minha opinião, que o Congresso abraçou logo essa proposta de reforma tributária, até rápido até, né, nesse sentido, porque há um interesse também de tocar uma reforma, independente de qual é boa, qual é ruim, não é esse o tema aqui da questão. Mas se vê que eu quero ser também dono de uma reforma, né? Então, ela está tramitando com uma certa velocidade, né? Uma certa velocidade, embora ela seja complexa. Ela está tramitando com uma certa velocidade, depois a gente fala um pouco da tramitação. Então, a gente tem, nesse momento, eu acho que também acaba chamando a atenção a reforma tributária, porque a gente está num momento de desaceleração industrial, a gente perdeu muita indústria, isso não é da agora, não é deste governo, já vem perdendo, a gente está passando por um processo de desindustrialização no Brasil, né? Nossas indústrias estão indo e... Claro, são vários fatores, mas um fator bem relevante é a questão tributária, o quanto custa produzir no Brasil, e não só trabalhista, porque esse ponto eu não sei avaliar, não é minha área, mas tributária a gente sabe quanto que custa produzir no Brasil, e aí muitas indústrias estão optando por importar. Só para dar um exemplo, assim, para vocês verem como é prático, né? Essa semana retrasada, eu fui numa empresa, dar uma consultoria, e ela é uma empresa alemã que faz insumos para tintas, e aí vende para várias empresas. E tem determinado insumo, X lá, que tem substituição tributária de ICMS, né? Todo mundo adora a substituição tributária, acha que é uma coisa muito boa no país, né? Relevante, super bom. Então, enfim. Aí a substituição tributária, ela está dentro da substituição tributária de tintas. E o MVA de tintas não era alterado há muito tempo, né? Era o mesmo MVA há muito tempo. Bom, que era, segundo a empresa, o MVA praticado mesmo, mais ou menos praticado, a margem praticada pela indústria, então estava dentro do padrão. Bom, fizeram uma nova pesquisa. E aí o que aconteceu? Esse pigmento X lá, que essa indústria alemã tem um segmento da empresa que produz esse pigmento, só para vocês terem uma ideia, subiu mais ou menos assim, ó, de 30%, que era MVA, foi para 100 e poucos por cento. Isso inviabiliza completamente o negócio. Inviabiliza completamente o negócio. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que suspender a venda. Não suspender a venda, suspende a venda. Vamos primeiro decidir. E foram tentar negociar na Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda até entendeu que se tratava ali de algum erro na pesquisa, porque a pesquisa, provavelmente, eles foram pesquisar esse pigmento, ele tem o mesmo NCM do que um outro, que realmente tem uma margem maior, colocaram tudo no mesmo... exatamente, tudo no mesmo barco. E aí, o que aconteceu? Bom, colocaram um MVA que não é aplicável no mercado. Bom, tentaram na Secretaria da Fazenda reverter isso, a Secretaria da Fazenda até entendeu o assunto, mas falou, eu preciso de uma nova pesquisa. E uma nova pesquisa a gente não consegue realizar em menos de 3 meses. Tá? Você está me olhando ali, deve saber do que desses MVA altos. Então, preciso de uma pesquisa, mas 3 meses de pesquisa é o mínimo que é necessário para um prazo de 3 meses. Bom, a empresa teve que impetrar um mandado de segurança para conseguir continuar aplicando o MVA passado até que consiga se realizar essa nova pesquisa, enfim. Você pega um juiz de interior, vamos explicar para ele o que é isso. MVA, substituição tributária, aumentou a margem, pesquisa de pau, portaria, sai a portaria, não entendeu nada.
A gente se esforça. A gente vai lá, a gente despacha e tal. Mas é difícil de entender. Porque a rotina do juiz, principalmente quando a gente fala do interior, porque a gente fala que é um juiz mais especializado no quê? Na família, no contrato, no penal. O tributário é diferente da Justiça Federal, que você tem juízes que estão mais em contato com a matéria e, portanto, vão se especializando. Não entende. E aí ele olha erário público e olha contribuinte, ele vai proteger quem? O erário público. Né? Por mais que a gente fale, olha, não tem prejuízo, porque ele vai entrar no regime normal de apuração. Aí você tem que explicar, que eu vou explicar agora o que é regime normal de apuração para o juiz, né? Que está acostumado a fazer o quê? Audiência de família, entenderam? Bom, não conseguimos a decisão. Sabe o que a empresa vai fazer? A empresa vai importar. Não quer mais barato importar. Então, esse tipo de coisa que não cabe mais no Brasil. Não num país que está exatamente com possibilidade do ano que vem ficar em estagnação, não crescer nada ou até deixar de crescer. Né? Então, isso não cabe mais, a gente precisa de alguma alteração. E aí você fala assim, mas Cláudia, mas a alteração você falou que é lá pra frente, sim, mas quando a gente tem já alguma coisa, que quando o país está olhando lá pra frente, as pessoas de fora que querem investir no Brasil vê que, olha, beleza, os caras estão se programando, então existe um planejamento, isso já atrai investimento, existe um planejamento, então isso já atrai. Então é importante a gente entender o cenário, né, até para entender a urgência dessa reforma, mesmo que a transição seja longa. Né? É a urgência mais no sentido de, temos um planejamento, teremos uma mudança. Né?